Calorosas saudações, e se ao contrário do Pedro Nuno Santos sabem quanto é que custa um bilhete de comboio, metam like neste vídeo e subscrevam também o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Portanto, meus amigos, coloquem gosto, metam like e subscrevam também o canal para chegarmos aos 80 mil. Entretanto, Pedro Nuno Santos, neste excerto de entrevista da geração 70 do podcast do Expresso, foram feitas algumas perguntas ao secretário-geral do PS, em que na maior parte das vezes ele não sabia responder. Depois de não saber quanto é que era o salário mínimo, há um mês atrás numa entrevista ao Observador, Pedro Nuno Santos faz esta fraca figura. Bom, vamos ver. Uma outra pergunta mais pessoal, mas que também revela aqui um lado mais político. Há quanto tempo é que não anda de comboio? Aí há cara de tensão. Antes dele responder, se é que vai responder, eu não sou perito em linguagem corporal, não sou o Alexandre Monteiro, mas eu ao olhar para o Pedro Nuno Santos, reparem a cara de pânico. Reparem a cara de pânico. Ele mesmo se perdesse as eleições no Partido Socialista não estava tão em pânico como estava com esta pergunta. Já há algum tempo, é verdade. Há algum tempo. Infelizmente, porque eu gosto muito da... E sabe quanto é que custa um bilhete de comboio intercidades Lisboa-Porto? Eu não tenho os preços aqui, mas à volta, na segunda classe, que é uns 30 e tal euros, 20 e tal euros. Eu já tive uma dessas, não vou... eu não vou... E entretanto já me fizeram uma lista... Não, porque eu posso dizer... Reparem na cara de gozo. E antes de continuarem, reparem bem no mau que é o Ministro das Infraestruturas, ou seja, a pessoa que tutelava a CP, a TAP, mas no caso em concreto os comboios de Portugal, não sabe quanto é que custa um comboio ou um bilhete de comboio Lisboa-Porto. Que diga o valor específico, ninguém está à espera disso, mas que tenha mais ou menos a mínima noção. E outra coisa muito interessante que é, então há quanto tempo é que não anda de comboio? E ele diz, há muito tempo, mas infelizmente porque gosto muito. Claro que não gostas, claro que não gostas. Quem é que gosta de andar na linha de Sintra, apanhar a linha 2 em Entrecampos, com o comboio completamente a abarrotar às 6h15 da tarde? Ninguém, nem tu, por isso é que andas de Maserati e andavas de Porsche e não andavas de CP. A realidade é essa, custa muito ser honesto. Porque o preço é absurdo. O Intercidades custa 25 euros Lisboa-Porto. Já sai daqui informado. O Intercidades pode custar 25 euros. O Alfa Pendular pode custar quase 34 euros. Isto faz sentido. Pois era isso, os 20 e tal, 30 e tal. Quando, por exemplo, há um serviço de autocarro que é o Flixbus, Porto-Lisboa, privado, que pode custar até 10 euros. Faz sentido esta variação de preços, esta diferença de preços? Eu sei que a malta na plateia se está a rir, mas isto é uma humilhação total. Ele próprio está a humilhar-se a ele próprio. Não é o Bernardo... É o Bernardo Ferrão, não é? Não é o Bernardo Ferrão que está a tentar humilhar o Pedro... Quer dizer, mais ou menos, mas não é ele propositadamente que o está a fazer. O Pedro Nuno Santos, com a sua ignorância, é que está a fazer isto a ele próprio. Eu acho que isto é gravíssimo. Era a mesma coisa que, sei lá, perguntarmos, não sei, ao José Sócrates, como é que guardas o dinheiro no cofre da mãe? E ele dizia que não percebia nada de cofres, era exatamente a mesma coisa. Portanto, isto é gravíssimo. Isto é grave. Nós podemos, eu acho que nós... É porque os comboios foram a sua tutela. Eu acho que nós temos que caminhar, sim, e foi adotado um passo social que baixou bastante o custo do transporte, também ferroviário, nomeadamente nas áreas metropolitanas. Na ligação Lisboa... Reparem que essa medida que ele está a falar foi há 5 anos. Foi em 2019, na altura, antes das legislativas, em que diminuíram o preço do passo dos transportes. Isso é verdade. Mas, por amor de Deus, estamos em 2024. Porto, onde esses autocarros têm mais sucesso, mas também na ligação ao Algarve, mas nomeadamente na ligação entre Lisboa e Porto, a única coisa que eu posso dizer é que os comboios estão lotados. Não há espaço nem para mais comboios, nem há mais lotação. Nós temos os nossos comboios. Se calhar são poucos, não é? Não, são, mas mesmo assim não temos aquilo que me diz na ferrovia. Se só tiver 4 ou 5 comboios, eles vão lotados sempre. Não. Que raio de desculpa. O que ele está a dizer é que não há possibilidade para haver mais quantidade de comboios disponíveis. Eu não compreendo porquê. Por exemplo, em hora de ponta, há determinados momentos... Aliás, e até deixo aqui uma colocação. Com a quantidade de greves que existe na CP, há espaço para muitos comboios. Porque no dia em que existisse a possibilidade da entrada de uma empresa privada no mercado ferroviário em Portugal, os dias em que a CP fizesse greve, a procura pelas empresas privadas que investissem na ferrovia em Portugal era muito superior. Já para não falar que iria haver também uma maior procura para aquilo que era a criação de canais ferroviários que permitiria uma maior circulação e de mais passageiros.
Mas pronto, não dá, não sei o que, não sei o que mais. Eu digo-vos uma coisa, eu já fiz, por exemplo, isto é um dado pessoal, eu já fiz Lisboa-Madrid de autocarro. Custou-me 14 euros na Flixbus. 14 euros. Pá, há 2 anos ou 3, não sei quanto é que é agora, mas não é muito caro. Não é muito caro. E arranjam preços, eu arrisco-me até a dizer, abaixo de 20 euros de Lisboa a Madrid. São para aí 600 km. Portanto, eu não compreendo como é que ir de comboio, por exemplo, de Lisboa ao Porto, é exponencialmente mais caro do que ir de Lisboa a Madrid de autocarro. Não consigo compreender. Não. Eu quero dizer, não temos canal, não temos espaço no canal ferroviário para introduzir mais comboios, mesmo que os tivéssemos. Por isso é que nós precisamos tanto de uma linha nova. Eu acho que nós podemos discutir a política comercial da CP, obviamente que a CP terá de ser compensada pelo Estado, já o é e tem que ser, porque obviamente não pratica os preços que gosta, pratica os preços que pode praticar. E por isso tem consequências na atividade comercial da empresa. Mas isto é o grande problema da centralização dos meios de produção na entidade estatal. Por outras palavras, é o grande problema do socialismo. Quando nós centralizamos aquilo que são os meios de produção, o capital e o trabalho, na entidade estatal, significa que estamos a erradicar por completo a possibilidade de concorrência. E a concorrência é o que nos faz ser melhores, nomeadamente em termos económicos e econométricos. A realidade é essa. Um exemplo muito simples e paradigmático. Quantas e quantas vezes não ouvimos, mesmo que fosse para a tanga, mas na realidade era isso que acontecia, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi a dizerem um ao outro: ele faz-me ser melhor porque no fim de semana ele marcava 2 golos e eu tinha que pensar que tinha que marcar 3. E é assim que funciona. Se o PS nas sondagens tiver 30%, o PSD tem que estar a pensar como é que chega aos 35%. Se não existir concorrência a nível do mercado livre, então nunca vai haver a ambição de se tornarem melhores em termos dos serviços oferecidos e na questão do capital financeiro que podem receber dos clientes que vão conseguir angariar. É assim que funciona o negócio. Mas não, pela doutrina ideológica de centralização dos meios de produção, tem que estar tudo no Estado. E depois, pronto, efetivamente não somos diferentes na riqueza, mas depois somos todos iguais na pobreza. É assim que funciona em Portugal. Ao longo dos últimos anos tem-se avançado muito na redução dos custos de transporte, seja com o passo social, seja agora com a gratuitidade no transporte para os estudantes até 23 anos. Ainda agora houve aumentos relativamente ao ano passado. Os bilhetes de comboio aumentaram não sei quantos por cento, 6 ou 7%, relativamente há 2 semanas atrás. Mas, por amor de Deus. Por isso, esse caminho tem sido feito, esse caminho deve continuar a ser feito, sempre com responsabilidade, com cautela, mas tem que continuar a ser feito. Acha que a maioria absoluta fez mal ao PS? Claro que fez. Claro que fez. Claramente que fez. Por amor de Deus. Raio de pergunta. Não acho que... Ele teve todo este tempo a pensar enquanto eu estive aqui a fazer apreciações. Lindo. Eu não acho que a razão de algum problema ou de alguma instabilidade ou de algum, seja a maioria absoluta. Isso não posso achar que a razão é a maioria absoluta. Portanto, não partilho dessa ideia. Não? Não. Não acha que a maioria absoluta... A cara dele. Ele está em pânico. Ele não acredita no que diz. É claro que fez mal ao Partido Socialista. Nomeadamente na descredibilização. O PS perdeu cerca de 16 pontos percentuais. Ainda hoje saiu uma sondagem. Vai sair também vídeo aqui no primeiro canal dessa mesma sondagem a seguir a este. Portanto, se quiserem ver este, sai outro a seguir sobre a sondagem. Em 2022 o PS teve 41 ou 42%. Agora, nesta última sondagem, está com 27%. Portanto, como é que alguém perde 15 pontos percentuais e vem aqui à boca cheia de dizer, com uma cara em que não acredita naquilo que está a preferir, que a maioria absoluta não fez mal ao PS? Claro que fez. A absoluta deixou o governo mais afastado. Não acontece isso normalmente? Com maiorias absolutas? Sim. Aliás, o próprio António Costa falou sobre isso. Sobre essa ideia que os portugueses têm dos governos maioritários. Não sei. Nós falamos sempre das maiorias absolutas como se os cidadãos decidissem dar uma maioria absoluta a um partido. E não é bem assim. Quer dizer, nós não nos conseguimos organizar todos e distribuir entre nós quem é que votas tu, quem é que vota nós. Isto asseguramos assim que não se dá uma maioria absoluta. As maiorias absolutas não se decidem. Cada cidadão escolhe aquele que é o seu voto e pode acontecer que a maioria das pessoas pense da mesma forma. Isso é verdade, é o princípio basilar da democracia minimalista ou representativa. É verdade, sim senhor. É um problema, meu querido. Essa não era a pergunta. Mas pronto, tudo bem. Se nós perdemos muito tempo a discutir a maioria absoluta, ela acontece às vezes, não é? Aconteceu poucas vezes na nossa democracia. Mas acha, por exemplo, que ela devia ter sido mais dialogante? Acha que devia ter sido mais dialogante a maioria absoluta não foi interrompida por causa da maioria absoluta, não é? Não, claramente que não. A maioria absoluta não foi interrompida
pela questão da maioria absoluta. Não. Aliás, o facto de existirem 17 demissões em que havia uma ex-secretária de Estado do Turismo, a Rita Marques, que andava a financiar empresas para as quais foi trabalhar posteriormente, nada a ver. O facto de o Pedro Nuno Santos andar a indemnizar Malta por mensagens de WhatsApp, também nada a ver. O facto do João Galamba andar à batatada nos próprios escritórios onde tinha lá o adjunto e o Frederico Pinheiro e não sei o quê, até bicicletas andavam pelo ar, ainda conseguia um patrocínio da Decathlon ou uma coisa assim do género, também não tinha nada a ver com isso. Portanto, tudo isto... já para não falar do chefe de gabinete do António Costa, que tinha 80 mil euros em garrafas de vinho, quem é que nunca se enganou e em vez de meter as notas que vai levantar ao multibanco, mete numa garrafa de papa-figos, não é? Quem é que nunca se enganou? Realmente, é verdade. Não teve nada a ver. A realidade é essa, não teve nada a ver. Portanto, acho que nós estamos à procura de uma razão na maioria absoluta para os problemas do governo que são erradas, não são... Mas acha que ela podia ter sido mais dialogante, como prometeu António Costa no dia em que ganhou as eleições? Eu julgo que o governo procurou ser dialogante da mesma forma que foi antes. Claramente que não, e digo-vos uma coisa, do ponto de vista ideológico, o Pedro Nuno Santos prefere não ganhar as eleições, ou seja, prefere ganhá-las, mas sem maioria absoluta, do que com maioria absoluta. Para o Pedro Nuno Santos, ideologicamente falando, é mais fácil ele falar com a ala radical Bloco de Esquerda PCP do que ter de ceder a negociações internamente com a ala mais ao centro do PS. Portanto, para ele, até é preferível ter menos percentagem, ganhando à mesma, mas ter que negociar com o Bloco e o PCP, do que com a ala centrista do PS. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Ele não se esquece, de certeza. Obviamente que deixa de haver a mesma necessidade no quadro parlamentar de procurar uma maioria, porque a maioria o partido sozinho a garante. Aí está. Essa foi a única diferença, obviamente. Que quando nós estávamos sem maioria absoluta, e essa era uma mais-valia para o PS, nós só tínhamos metade do Parlamento contra nós. Quando passamos a ter maioria absoluta, nós passamos a ter, à esquerda e à direita no Parlamento, todos juntos contra o PS. Mas mesmo quando tinha maioria relativa, o orçamento foi chumbado em 2022 porque a direita e a esquerda, não vou dizer que se uniram, mas votaram, ambos por razões diferentes, contra o orçamento do PS. Tão simples quanto isso. E isso traz alguns desafios. É sempre um desafio, a maioria absoluta. Não vale a pena estarmos aqui com... o Pedro Cisa Vieira teve num governo que exigia uma negociação constante. Obviamente que isso implica que antes dos diplomas saírem dos nossos ministérios, nós temos que pensar 10 vezes sobre como é que vai ser a reação a ele, porque nós ainda vamos ter que o negociar e assegurar que ele passa, porque não temos maioria absoluta. Admito que em qualquer maioria absoluta haja o risco de se baixar a guarda. Não estou certo que isso tenha... E admite arrogância nessa maioria absoluta? Não. Não. O facto, por exemplo, independentemente de ser o Chega, seja quem fosse, mas o facto do Partido Socialista votar toda e qualquer proposta que o Chega apresentasse no Parlamento não é uma questão de arrogância? E pior do que tudo, as propostas podiam ser todas elas más e o PS argumentar que votava contra todas as propostas do Chega porque eram más. Mas quantas e quantas vezes não foram apresentadas propostas por parte do Chega, foram chumbadas pelo PS e passado 2 ou 3 semanas apresentavam exatamente a mesma proposta, mas a título do Partido Socialista e não do Chega. E a proposta era aprovada. Quantas vezes isso não aconteceu? E não digo só por parte do Chega, isso aconteceu com outros partidos. O Chega é que tem o acréscimo de ter todas as suas propostas recusadas. Porque aconteceu muitas das vezes os outros partidos apresentarem propostas, o PS, como tinha maioria absoluta, chumbava as propostas, que eram boas, e depois apresentava ao PS essas mesmas propostas, que era para dizer, estão a ver, nós é que aprovámos isto, isto e isto. Portanto, há aqui um tom de hipocrisia que me chateia. Desculpem lá, mas chateia-me. Eu sinceramente não senti essa arrogância nesta maioria absoluta. Quando é que o senhor se emancipa de António Costa? Sabe que é muito engraçado, porque... Eu digo-vos uma coisa. As perguntas são bem feitas por parte do Bernardo Ferrão, mas digo-vos também que a sorte do Pedro Nuno Santos é que o Bernardo Ferrão está a ser simpático, porque se ele apanhasse outro jornalista um bocado mais incisivo, com um tom ligeiramente mais agressivo, estas perguntas aqui podiam levá-lo para um abismo comunicacional gritante. Até eu ser candidato a secretário-geral do PS, toda a gente dizia que eu e António Costa estávamos de costas voltadas. E de um momento para o outro,
Já se fala não, onde está na Pedro minha Nuno Santos emancipação. está António Costa. Aliás, Claro. parece uma campanha feita a Como é duas óbvio, mãos. não é uma campanha feita às duas mãos, mas obviamente que nós estamos juntos. Vamos a falar Até quando é que vão estar juntos? Eu espero Por que... amor de Deus, pá, por amor de Deus. Na altura em que o Pedro Nuno Santos aprovou o aeroporto sem consultar a oposição, sem consultar o Primeiro-Ministro, sem dizer nada ao Presidente da República para construir um aeroporto, o homem que não sabe quanto é que custa um bilhete de comboio, agora ia construir um aeroporto. Portanto, está certo. Sem desrespeitar a hierarquia. Ou melhor, a desrespeitar a hierarquia. Portanto, eu genuinamente tenho receio quando isto chegar ao poder. Sempre. Nós somos camaradas. Se chegar, tenho receio. Do mesmo partido. Estamos a falar de um ainda Primeiro-Ministro que foi secretário-geral do PS durante tantos anos, com quem eu trabalhei, que me deu a oportunidade de ser membro de um governo, com quem eu tenho uma boa relação e quero continuar a manter. Nós tivemos momentos de tensão e de diferença, pois houve, não é? Porque defendo as minhas posições, porque sou afirmativo, e esses momentos existiram, mas nunca deixamos de ter respeito. Mas não lhe faz sombra António Costa permanentemente. Nunca deixamos de ter respeito um pelo outro. Quando nós temos confiança em nós, é muito difícil que outros nos façam sombra. Isso não quer dizer que eu não queira ter António Costa perto de mim, perto do PS, da direção do PS, claro que quer. Petas e mais petas. António Costa disse que não ia apoiar nenhum candidato do Partido Socialista, mas na verdade toda a gente sabe que oficiosamente apoiava José Luís Carneiro. Porque as pessoas mais próximas de António Costa, inclusive Augusto Santos Silva, que agora está literalmente todo cheio de medo para manter o tacho na Assembleia da República, apoiavam José Luís Carneiro e não apoiavam Pedro Nuno Santos. Portanto, isto é mais areia para os olhos para tentar tapar aquilo que é a cinzão interna, ideológica e até de amiguismos dentro do Partido Socialista. Ele pode estar aqui a enganar quem quiser, mas a mim não me engana, peço desculpa. Nós primeiro estamos de bem, segundo gostamos do trabalho que ele fez, terceiro temos orgulho nele. Mas, por exemplo, vem a campanha, quer que António Costa esteja sempre consigo na campanha? Isso não faz sentido, nem para mim nem para ele, mas obviamente que contaremos com ele na campanha, de alguma forma, isso teremos dos dois, vermos qual é a melhor maneira, a melhor forma, mas isso vai acontecer, não haja a menor dúvida sobre isso. Eu não tenho nenhum problema em ter o António Costa comigo, nem tenho nenhum problema no comentariado que é feito sobre isso. Porque eu, durante muitos anos, aquilo que eu... O António Costa, como é que se chamava o pai do Pinóquio? Era o Gepeto, não é? Corrijam-me se estiverem errado. Mas o António Costa é uma espécie de Gepeto. Está aqui o Pinóquio, não é? Já que eles andam sempre assim tão juntos, há o Gepeto Costa e aqui o Pinóquio Nuno Santos, que é o que me parece. Este aqui está a mentir, enfim, de uma forma... Pá, é como dizia o outro, não é? Nós tivemos pessoas neste país que foram mentes brilhantes, não é? Vamos dar o exemplo de Dom João II, mente brilhante. Tivemos, sei lá, alguns gostam de Marquês de Pombal, mente brilhante. E depois temos Pedro Nuno Santos, mente muito. É a realidade. É a realidade e está a seguir os passos de António Costa. Via sistematicamente, Pedro Nuno Santos e António Costa não se dão, não têm uma boa relação. E de um momento para o outro... Houve uma altura de relações muito tensas entre o Pedro Nuno Santos e António Costa. Não sabe. Imagina. Talvez saiba. Imagina. Mas quem é que ele está a enganar, lá? É que ele está-se a rir como se estivesse a enganar alguém. Ele nem ele próprio se engana. Agora, talvez saiba. Quer dizer, e depois, em 2, 3 meses... Aliás, basta-me lembrar o episódio do aeroporto, não é? Olha, acho que ficou claríssimo aí que as relações não eram as melhores. E depois, em 2, 3 meses, já somos os melhores amigos um do outro. Claro, porque é política e vocês, no final do dia, independentemente de um ser mais à esquerda, outro mais ao centro, outro ter uns amigos e outro ter outros, no final do dia, o PS é um partido de poder antes de ser um partido ideológico e de ideias. Nós somos camaradas, temos muito respeito um pelo outro, foi meu primeiro-ministro, foi meu secretário-geral do PS e eu quero que continue a colaborar connosco. E pronto, termina aqui. Eu não sei se o Bernardo Ferrão, eu acho que é o Bernardo Ferrão o nome dele, não sei, acho que sim. Eu não sei se o Bernardo Ferrão tinha noção do quão incisivas eram as perguntas, mas foram bem feitas. Ao início, Pedro Nuno Santos estava ali a humilhar-se, praticamente a ele próprio, acho que não há outra expressão. O ex-ministro das Infraestruturas não saber quanto é que custa um bilhete de comboio, já na entrevista ao Observador não sabia quanto é que custava o salário mínimo, não é? Quanto é que é o valor total do salário mínimo, portanto, acho que é um bocado preocupante para alguém que quer ser primeiro-ministro, mas enfim. Meus amigos, já agora, sigam-me nas redes sociais, metam like no vídeo, que é muito importante, ok? Metam like no vídeo, subscrevam também o canal,
Partilhem o vídeo, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, enfim, por todo o lado, é muito importante, ok? Se tiverem alguém que conhecem e acham que vai gostar deste vídeo, pá, partilhem o vídeo com ele, ou com ela, ou com ele, não é? Já diziam os outros do Bloco de Esquerda, enfim, estão à vontade. Sigam-me também aqui nas redes sociais em cima, canto superior direito para vocês, o meu canto superior esquerdo, e ficamos por aqui, meus amigos, metam like, subscrevam e partilhem, e acima de tudo, cultivem-se, e até à próxima.